Pessoal, bom dia. Mais uma entrevista aqui do Liderando Líderes na Gestão da Crise. Hoje a gente vai conversar com o Healy, que é um head de RH na Supervia, e ele vai contar um pouquinho para a gente dessa realidade, como é que ele trabalhou toda a reorientação, como é que ele junto com o comitê de crise, trabalharam para colocar as pessoas numa nova realidade, e a gente quer ouvir um pouco dessa história e como é que tudo começou para vocês criarem essa reorientação do teu grupo. Bom dia, Renata e Sandra. Na realidade, para mim, o desafio foi em dobro. Por quê? Na realidade, eu fisicamente entrei na Supervia em fevereiro, apesar de já estar trabalhando com a Supervia desde dezembro, porque apesar de não ter sido contratado, eu já estava olhando propostas de trabalhos para RH, para mudar o RH estratégico da empresa, mas, de fato, eu entrei em fevereiro. E tudo isso começou logo em março. Então, assim, o que me ajudou muito foi meu background de RH, com toda essa experiência para conduzir, porque em um mês de empresa, você já conduzia um comitê de crise, que anteriormente era um comitê de crise voltado para a operação, não para uma crise muito mais voltada para aspectos humanos, de recursos humanos, devido à desmobilização de pessoas. Então, foi um desafio diferente, novo. Eu que puxei o comitê, eu que iniciei o comitê, já que existia uma prerrogativa de você ter que trabalhar com a desmobilização de pessoas, tanto em relação à quarentena, e isso começou tudo com uma preocupação muito grande com o grupo de risco, com profissionais de 60 anos, grávidos, com problema de saúde. Supervia uma empresa com muitos profissionais de muito tempo de casa, então isso iniciou com o cuidado com o colaborador. Primeiro é afastar os colaboradores, colocar em home office, antecipar férias, e depois nós vimos a dimensão que isso tudo tomou, e não só necessário o afastamento dos profissionais do grupo de risco, como também uma desmobilização de pessoas devido à queda da demanda. Então, a demanda caiu 70%, e como a gente faz com 70% a menos de demanda, com todo esse contingente que nós temos? E aí que começou toda a desmobilização dos recursos humanos. Não foi um trabalho fácil, porque a preocupação de mobilidade não é desligar. Agora mesmo de manhã eu estava vendo uma matéria com o dono do Carrefour, ele vai desmobilizar 60% do seu quadro. Só que é fácil você retomar o contingente de supermercado pelo background que você exige do profissional de supermercado. Numa ferrovia, você tem um background que você não consegue de uma hora para outra. Então, você tem que ter uma manutenção dos seus recursos humanos. Então, você não pode simplesmente desligar um profissional e recontratar outro, ou mesmo recontratar o seu profissional. Então, assim, esse foi um desafio muito grande. E ser uma mobilidade de concessão não é uma empresa que tem um caixa muito grande. Então, como você faz diante de um cenário como esse? Então, felizmente, saíram algumas medidas provisórias, alguns artigos da própria CLT ajudam bastante também nesse momento de suspensão, e conseguimos aplicar tanto suspensão de contrato como redução de jornada de trabalho para 100% dos colaboradores. Isso foi muito bem aceito diante de um cenário onde todos na empresa, inclusive os operadores, perceberam que muitos colegas têm emprego. E quando a Supervia apresentou uma proposta de suspensão de contrato, mas com uma ajuda compensatória e garantindo que nós vamos repor a perda da remuneração líquida no final do ano, todos elogiaram muito, porque é óbvio que vão ter um aperto financeiro momentâneo, mas que no ano eles não vão ter essa dificuldade financeira. E o fato da manutenção do emprego. Então, assim, foi uma estratégia difícil, com muito cuidado para ser comunicado aos colaboradores, mas foi muito bem aceita diante de todo um cenário, principalmente do Rio de Janeiro. Bacana. Eu acho que a gente está vivendo num momento em que está todo mundo tão junto, né? Tipo assim, a gente está no momento, no estado de guerra, né? Sobrevivência, né, Sandra? A gente entra em choque, aí depois a gente pensa em sobreviver e aí depois pensa no futuro, né? São 3 etapas muito claras nesse processo como um todo. E eu acho que nessa vulnerabilidade as pessoas se ajudam mais, né? Elas compreendem mais. Agora, essa comunicação que vocês estão fazendo, esse cuidado com a comunicação, né? Com os funcionários,
é fantástico, porque algumas empresas tomaram essa decisão também de colocar de férias, de reduzir benefício, de ajustar, de acomodar para poder manter o seu quadro sem... E as pessoas, a comunicação, ela não conscientizou. E aí as pessoas saem com uma sensação de que estão perdendo, que estão sendo lesadas, né? Então, essa comunicação é importantíssima. Isso. E como é que na prática, Riley, está sendo assim? Vocês têm um comitê onde tomam essas decisões e como é que está sendo conduzida a comunicação com os funcionários? Como é que vocês estão fazendo isso com esse isolamento? O que acontece? Na realidade, no começo desse processo, ele foi tomando uma dimensão e aumentando ao tempo, né? Então, assim, como eu expliquei inicialmente, foi só uma questão de grupo de risco e nós começamos a perceber que vai tomando uma dimensão que era necessário fazer para a empresa inteira. Então, é óbvio que quando você tem uma questão legal, tu tem que estar se embasando nas medidas provisórias, na lei, enquanto a partir você tem que humanizar a comunicação. Então, nós tomamos esse cuidado, primeiro, de humanizar. No primeiro momento que nós colocamos os colaboradores de grupo de risco em casa e o administrativo em home office, nós fizemos uma campanha motivacional para quem ficou trabalhando, porque parecia que vou cuidar só do administrativo, fica em casa, mas a operação trabalha. Então, nós fizemos um trabalho motivacional. Então, fizemos um vídeo do presidente, uma carta de agradecimento do presidente e dos diretores, e demos, e coincidentemente foi próximo à Páscoa, e demos chocolate para os colaboradores. Então, isso trouxe um ânimo diferente. Além disso, nós começamos a nos preocupar também com quem trabalhava na linha de frente. Então, colocamos, tipo aquela cadeira de salva-vida, porque como você tem ali o atendimento do Fale Conosco na estação, como aquele rapaz faz que todo mundo vai chegar nele? Então, colocamos aquela cadeira elevada para ele atender de cima e cercamos. Então, começamos a apresentar cuidados como esse. Fizemos uma campanha de segurança para os maquinistas, porque sabemos que nesse momento de crise, quando você começa a se preocupar com outros aspectos, você perde um pouco o foco de segurança. Então, fizemos toda uma campanha de segurança com os maquinistas, que é o principal público para esse momento. Então, foi uma campanha humanizada, onde teve a participação dos maquinistas, com vídeos, com palavras de incentivo, trazendo a questão da segurança de um tom mais leve, não com aquela questão muito mais severa com segurança. Então, foi feito esse trabalho. E para a continuidade desse momento de distanciamento, com a suspensão, até mesmo redução de jornada, para a segunda semana, essa é a primeira semana, tá? Onde nós temos funcionários contratos suspensos, mas para a segunda semana a gente já tem um vídeo, uma carta, que nós vamos mandar para ele via WhatsApp, dizendo que já estamos com saudade, em breve vai passar esse momento, com o vídeo do presidente dando um alô para quem está em casa. Parte do grupo que está em casa, nós fizemos uma plataforma de curso online, ou seja, ele não está em casa simplesmente de contrato suspenso, ele está em casa, contrato suspenso, mas por uma medida da CLT nós conseguimos dar treinamento online, sem caracterizar que ele está no trabalho. Então, isso tudo vai ajudando esse cenário. E por incrível que pareça, quando a gente fala também na parte de home office, sempre foi uma resistência muito grande das empresas a se aderir ao home office. Porque, mas como eu vou fazer home office? Todo mundo quer o contato. O RH, então, tem um estereótipo imenso, que fala que o funcionário tem que ter contato com o RH. A sorte disso, que assim que eu entrei, eu estabeleci alguns canais de comunicação, como WhatsApp, e-mail, telefone para o RH, porque não necessariamente uma empresa que tem uma dispersão geográfica tão grande, são 104 estações, a gente consegue uma aproximação física. Então, tem que ter outros canais. Então, para ter um exemplo, o RH, 100% do RH está trabalhando em home office. Em contrapartida, eu tenho colegas de RH que falam, não, a empresa inteira está em casa, mas o RH tem que vir porque tem que dar um atendimento. Mas que cuidado é esse? Por que o RH tem que ir para dar atendimento? Se hoje a gente está num momento de tecnologia, mesmo o funcionário na base da pirâmide, ele tem um celular, um smartphone. Então, por que dessa forma? Então, acho que é um momento também de não só humanizar, mas também tornar a relação laboral um pouco mais tecnológica, para que você explorar essa parte da tecnologia, porque a gente fica menosprezando que a base da pirâmide não tem acesso. Só quem está no meio acima da pirâmide tem. Pelo contrário, hoje todo mundo tem um acesso. Então, assim, a gente tomou todo esse cuidado de pensar em como fazer essa rede de comunicação. Bacana. E o que você acha, assim, mudou a premissa, né? Uma premissa que é uma quebra de paradigma, né? Essa coisa de estar próximo e distante ao mesmo tempo. Como é que você acha, assim, que as pessoas, a cultura
da organização? Como é que você acha que a cultura da organização, ela de alguma maneira, ela mudou? Você acha que já mudou? Eu vejo alguns aspectos positivos, tá, Renata? Por incrível que pareça, se você analisasse esse cenário sem uma obrigatoriedade de estar em casa, todos iam botar muitas dificuldades. Ah, mas eu vou ficar a semana inteira em casa, eu vou ter reunião, minha conexão... Você colocar milhões de dificuldades. O cenário obrigatório fez com que você buscasse soluções para toda a dificuldade que você buscaria. Eu vejo, primeiro, eu acho que a organização está muito mais planejada. Você não pode simplesmente interromper o trabalho de alguém para tentar falar do seu problema, porque você quer agendar uma reunião, já que você depende de uma videoconferência, de uma audioconferência. Então, eu acho que, primeiro ponto, eu acho que se organizou mais. As pessoas conseguem trabalhar mais de forma organizada, sabendo que toda a ação interdepartamental depende de um agendamento, de um planejamento. Não é simplesmente bater na sua porta da sua sala ou ir lá no seu espaço. Ele vem aqui fazer uma reunião rápida. Você precisa de um planejamento. O segundo, que a gente começa, de fato, dar importância àquilo que é importante. Que antes, todo quanto é assunto numa organização era importante. Hoje, você consegue focar, de fato, o que é importante. Então, eu, como RH, eu sou envolvido em praticamente todas as frentes. Eu já consigo delimitar as frentes que vou ser envolvido. Então, é fácil as pessoas começarem a perceber quem, de fato, vai trabalhar no meu projeto. Esse é o momento certo do meu projeto. Eu tenho que envolver, de fato, essa pessoa. Então, acho que o planejamento melhorou bastante. O segundo, quando eu falei um pouco da simplicidade, da importância, de fato, o que tem importância, você trabalha um pouco até na questão da austeridade. Não é uma austeridade só financeira. É com cuidado com a gestão de tempo, recurso, de fato, qual é o recurso necessário. Vamos supor, eu interrompi alguns processos seletivos que até então eram urgentes. E as pessoas estão fazendo o trabalho. Eu sei que existe uma questão de home office onde você trabalha mais do que o seu horário comercial, porque acaba que você está na liberdade do seu lar, então vira e mexe, você entra no computador, depois do jantar você entra. Então, isso é um desafio, que agora a gente tem que trabalhar uma conscientização. Então, vamos reduzir a jornada em 25%, se reduzir 25% no dia, pode parecer imperceptível, mas o que nós fizemos para a home office? Sexta-feira ninguém vai trabalhar. Então, eu, como gestor, eu não vou falar com nenhum funcionário meu. Se ele tiver alguma urgência, ele vai falar comigo, mas eu tenho que me policiar para respeitar esse espaço, já que houve um corte de 25%. Uhum. Então, assim, o trabalho de gestão é muito grande e engraçado que eu estava iniciando um processo de gestão, de liderança, de fazer desenvolvimento de líderes, e hoje nós percebemos que a gestão à distância não é fácil para qualquer líder, ainda mais líder que trabalha com um contingente muito grande como manutenção e operação. Então, o fato de saber delegar é muito importante e, assim, eu percebo que para alguns está sendo uma transição doída, porque até então a gestão, quando você tem uma gestão muito mais autoritária ou sem delegar, você assume tudo para você. Quando você está distante, você tem que ter a delegação. Então, assim, o aprender a delegar de fato, não só por eu ter um cargo de coordenador, simplesmente para gerir a burocracia. A palavra de ordem é confiança, né, Hillary? Agora, a gestão autoritária e hierárquica, ela não funciona em home office. Você tem que confiar que você vai estar com o engajamento de todos trabalhando em prol daquele resultado, né? Isso. Legal. Muito legal. E com isso começa a surgir pessoas que até então você não conhecia e se destacando. Então, você tem aquele coordenador que é excelente, que eu não sei por um desvio de uma conduta de liderança ou não, ele era escondido, onde só o gestor aparecia. Então, você começa a dar movimento na empresa. Ou seja, você não tem uma dúvida. Eu tive um problema familiar logo na primeira semana, fiquei ausente 4 dias e nada parou no RH. Nada parou. Então, as pessoas têm que saber que o líder está ali como um facilitador, mas não para uma empresa. As pessoas têm que saber conduzir os processos. Eu sei que assim, alguns processos, durante essa semana que eu fiquei ausente, tiveram que aguardar para ter um refinamento, sim, mas não a rotina. A rotina não para por isso. Então, eu vejo com bons olhos essa mudança. E eu acho que quando tudo retornar, não digo normalidade, que eu acho que a gente vai ter um novo normal, né? A gente não vai ter o normal que nós tínhamos, vamos ter um novo normal. As relações vão ser melhores. Eu acho que isso a gente não pode perder, né?
Porque, assim, nesse momento, eu acho que está todo mundo mais colaborativo, mas está todo mundo sensibilizado, né? Então, assim, existe sim um risco de um retrocesso em relação a essa prontidão de colaboração. Se a gente não tiver dentro da cultura da empresa e nas lideranças esse olhar e essa para manter isso, sabe? Os ganhos, já tiveram muitos ganhos, né? Um potencial reprimido de criatividade, que eu costumo dizer, onde as pessoas conseguem sim se reinventar, onde as pessoas conseguem sim, com agilidade, trabalhar mudanças e com colaboração isso acaba sendo mais suave, mais fácil. Então, eu acho que essas novas lideranças aí que começam a despontar, que os grandes praças nas guerras se tornam coronéis, sei lá, né? Acontece isso, né? No momento de turbulência, algumas pessoas elas se destacam naturalmente pelo seu comportamento, pela sua atitude, né? E eu acho que novas lideranças vão surgir. Aquele modelo de gestão tradicional, que era muito do comando e controle, no mundo, numa realidade que a gente está vivendo hoje, pelo isolamento por um vírus, amanhã pode ser por qualquer outra coisa. Isso. Então, assim, eu acho, eu vejo com bons olhos, tá? Muito bons olhos, como recursos humanos, eu vejo com muito bons olhos essa nova relação. Assim, eu trabalhei em multinacional, a Supervia, agora que ela faz parte de um grupo multinacional, que é a Mitsui, mas até então ela tem uma característica muito nacional. Mas o multinacional, quando você trabalha com empresa multinacional, você já tem essa relação, vamos dizer assim, fria, como o latino diz. Né? O latino diz que a relação, quando você trabalha com americano ou inglês, é fria. Não é uma questão de ser fria, é profissional. Hoje nós somos desse formato. Hoje a gente preza pela simplicidade. Você vê que a gente não tem nem mais a questão do toque físico do latino. Isso eu acho que quando voltar ao final dessa quarentena, as pessoas vão manter, eu acho, essa prática de não ter tanto contato físico como um abraço, beijo, o toque toda hora. Eu acho que as pessoas vão começar a se distanciar fisicamente. Então, assim, a relação, vou começar a perceber que o fato de você falar pelo celular, você mandar um e-mail, isso é bem-vindo, não é uma interpretativa do tom do e-mail, ele mandou um e-mail agressivo ou não, ele foi positivo. Você vai parar de fazer interpretações no e-mail, você vai ser muito cético em relação ao que você está lendo. É uma diretriz sem você botar um sentimento ali. Aprender a ver exatamente a coisa como ela é, né? Sem Isso. Ficar imprimindo julgamentos ou impressões em cima de um olhar, de um ponto de vista. Verdade, boa. Entendeu? Então, assim, eu estou muito esperançoso como essa relação volta. E, assim, vai voltar para o mercado como um todo, eu acredito, de uma forma muito lenta, porque para quem está trabalhando, é um cenário que você enfrenta uma crise com um olhar diferente. Para quem não está, é uma perspectiva de quando isso vai se retomar e quando eu vou estar voltando para o mercado. Até eu tive uma reunião ontem com a Mércia, porque a gente vai fazer uma pesquisa de mercado. Falei, pô, mas você acha que com a crise vai mudar o foco da pesquisa de mercado? Agora não, porque as pessoas estão trabalhando. De repente, para o ano que vem, quando começarem as contratações e começar você a ofertar salários menores, você pode ter uma queda numa pesquisa salarial. Mas hoje as pessoas estão trabalhando. Então, tudo que você fizer esse ano não mudou. Agora, para o ano que vem, se as empresas retomarem seu negócio, pode mudar, porque você vai fazer uma oferta diferente. Então, é diferente quando você busca um profissional, você faz um hunt e tira de uma empresa, você negocia o salário dele. Quando está no mercado, você dita o seu salário. Então, assim, com certeza vai ter uma relação diferente e espero que, se o Brasil for próspero, as empresas vão ter que saber lidar com esse momento de novo. Como conter os talentos, como você alavancar os talentos que você não precificou de uma forma correta. Você simplesmente aproveitou um momento de uma grande oferta e fez a sua oferta mais baixa. Então, assim, eu acredito que vão ter momentos ainda nas organizações onde o executivo de RH, principalmente, vai ter que começar a pensar de fato em médio e longo prazo, como vai manter essa produtividade e os talentos das empresas. E aí a gente entra dentro da questão da reavaliação, né, da realidade que vem se construindo para gerar um recompromisso com essa nova realidade, né? E nesse novo normal, nesse plano de retomada, nesse planejamento que está com ajustes
quase diários, né, nos comitês de crise, mas olhando daqui até o final do ano, você com 2, 3 meses de empresa, como você vê o que muda em relação a uso de tecnologia, o que pode ser feito aproveitando a criatividade das pessoas, e como é que você vê o mundo de treinamento e capacitação desses líderes via e-learning, via eventos de internet ou no futuro presenciais? O que acontece? Eu acho que quando a gente fala do novo líder, aquele líder que já entrou numa era de tecnologia, ele tem uma familiaridade melhor com essa questão do e-learning. Quando você fala do gerente mais tradicional, que ele não foi de uma geração que ele foi criado na tecnologia, não é o digital, você ainda precisa de muito contato físico. Então, assim, eu acho que ainda vamos trabalhar com híbrido durante muito tempo. Vamos precisar de contato físico, sim, até para mudar alguns conceitos. Quando a gente fala de desenvolvimento de liderança, é porque você tem uma deficiência na organização. Então, quando você reconhece a deficiência, muitas vezes você pode ter, sim, uma plataforma online ou um curso à distância para algumas competências, mas, em muitos casos, é o coaching individual, é o mentoring, é uma questão mais próxima, que pode ser por uma videoconferência e tudo mais, mas que seja, como a gente falava, tete a tete. Não importa se está fisicamente ou através de uma videoconferência. Então, acho que vai ser um momento híbrido, tá? Sempre tive uma discussão muito grande. Eu trabalhei na Vale há muito tempo e, no começo, tinha uma discussão sobre o quanto o treinamento online ele é eficaz ou eficiente. E tinha uma discussão muito grande, porque não dá para você avaliar a eficácia de um treinamento online sem ver o público desse treinamento online. Então, para cada situação, você vai ter uma eficácia diferente. Se eu tenho lá o maquinista, eu tenho o operador de estação, que tradicionalmente ele tem uma tradição de ferroviário, eu tenho que repensar a tecnologia. Agora, se eu tenho uma startup, se eu tenho uma empresa de investimento, eu não preciso repensar. Ele já nasceu numa geração digital. Então, assim, eu sempre analisei assim, tem que analisar o público primeiro para depois ver a eficiência da ferramenta que vai ser usada. Mas eu acho que é assim, um ponto de vista, né? A nossa consultoria é de educação, né? A gente nem chama de treinamento, porque eu acredito o seguinte, o treinamento é uma coisa que você dá e vai embora, vira as costas e isso. Um percentual é assimilado, outro é descartado, porque isso é natural, né? Mas a educação não. A educação ela traz um acompanhamento e a integração do conhecimento para a pessoa, né? Se você não cria um ambiente de capacitação, um ecossistema para que ele vá integrando isso, né? E aí isso tem uma parte em que ele tem um esforço individual de entrar em contato com o conteúdo de valor, né? Onde ele também é preparado para entender o quanto aquele conteúdo vai fazer diferença no desenvolvimento dele e do resultado do trabalho dele ali dentro. E um olhar de observação e feedback para que ele vá, de fato, integrando. As soft skills é só assim que você... É um ponto de vista, tá, Rita? As soft skills, para mim... E assim, quer ver um bom exemplo disso já? Que meus filhos estão estudando online. Então, quando a gente fala de uma plataforma EAD, ensino à distância, o que você pensa? Eu vou botar lá um treinamento, você vai na tua sala e você fica mudando tela, lendo e fazendo exercício. Uhum. Isso, eu acho, sozinho não se sustenta. Eu acho que tem que ter, quando eu falei da mentoria, eu acho que tem que ter um momento do visual com o profissional. Perfeito. Que ele vai te dar diretriz, como está sendo a aula. Eu posso dar um exemplo aqui da aula do meu filho. O professor aparece, todo mundo, ele faz as explanações e tem um material de estudo. Perfeito. Eu acho que você juntar a tecnologia dessa forma, eu acho que ela é eficiente, independente do segmento. E eu acho, e também o líder do cara que está sendo treinado. Eu acho que esse cara é o grande mentor do treinado, né? Porque ele consegue dar o feedback fotográfico, ele consegue reconhecer a mudança dessa cultura e de engajar as pessoas para essa nova forma de capacitação, de vivência de um conhecimento. E não só pelo canal
mas independente do canal, se vamos fazer um treinamento presencial 100%, se vai ser em grandes grupos, pequenos grupos, individual, se vai ser presencial online, o importante, eu acho, que é a forma que você vai dar manutenção disso para que aquilo não se evapore. É igual café, né? Café é bom tomar na hora. Né? E eu acho que o treinamento, né? Um treinamento de valor com qualidade de educação para desenvolvimento daquele ambiente, daquele profissional, merece ter uma liderança que observe e que consiga um grupo próxima, ou um grupo que já tem uma certa maturidade e eles consigam trocar. Educação eu acho muito lindo. Eu estou apaixonada. Renata, lembrei aqui de uma coisa que eu acho que também é pertinente a gente fazer uma analogia. Me ajuda nessa analogia, por favor. Eu trabalhei muito tempo na Companhia Siderúrgica Nacional, tive muito contato com empresas ferroviárias que faziam todo o transporte para os portos, etc. Teve uma época que eu fui responsável pelos portos. E tenho pessoas na minha família que trabalharam em empresas de logística ferroviária. Aí eu conheço a realidade do maquinista, do pessoal de estação, do time que atua e faz uma ferrovia trabalhar. Então, fazendo uma analogia, Renata, com as escolas, as múltiplas escolas de ensino fundamental, de ensino médio, onde a gente também tem um corpo de professores de diversas gerações que também não estavam familiarizados com tecnologia, e a gente teve que fazer essa virada para que esses professores passassem a dar aula na frente de uma câmera e não na frente de uma sala de aula, até alguns botaram quadro negro ou flip chart, etc., para fazer a coisa acontecer. E por trás tem grupos de mentorias de professores mais high-tech aos professores menos familiarizados com tecnologia para que eles se desenvolvam. Então, essa união dos times em diversos estágios da digitalização dentro da própria cultura da companhia, acho que é uma ideia bastante interessante para enriquecer essa transformação cultural nesse momento, porque eu pelo menos acredito que a gente não vai retornar num horizonte muito curto para a vida, para o novo normal, qualquer que seja ele. Então, a gente tem que começar a se preparar a conviver e aproveitar esse tempo fazendo esse tipo de evolução. Você concorda, Renata? Sim, sim. E até a gente entrevistou o CEO de uma rede de escolas e ele falou, né, que foi assim, em 2 dias, ele teve que mobilizar, acho que eram 2.000 professores, é isso? Uma ordem grande, assim, para que eles adaptassem, né, o projeto pedagógico agora para estudo à distância. Então, assim, é desafiador e a gente tem professores que têm resistência, até porque no ensino básico sempre houve essa resistência porque eles não acreditavam no modelo, tinham medo de perder o emprego, disso evoluir como evoluiu no ensino superior. E aí sempre foram avessos. E aí, de repente, eles tiveram que correr atrás e eles se ajudaram muito. A capacitação dos professores no setup, muito foram alguns que já tinham mais assim, mais fluência, né, na tecnologia, ajudando quem não tinha. E os próprios alunos, as próprias famílias tiveram também que participar desse engajamento aí para fazer a coisa funcionar e todo mundo entendia quando aquele professor meio ainda desajeitado com o processo derrubava todo mundo, né? E aí todo mundo voltava. Eu acho que eu acho que a gente está assim num momento de muito aprendizado, né? E muito aberto a isso. A gente não pode perder. Eu acho que as lideranças têm esse papel, né? Da evolução do aprendizado contínuo e de todos esses ganhos. A sala de aula, eu acho que ganhou muita qualidade, apesar dos nossos filhos. A gente às vezes tem a sensação que eles estão aprendendo menos, mas eu acho que a criança, o que fica na criança é a experiência. Eles podem estar velhinhos, eles nunca mais vão esquecer. O meu filho fez um vídeo com a turminha dele toda
por orientação, eles têm aula de como é que é? Psicoemocional. E aí a psicóloga pediu para eles fazerem um vídeo para os professores. Então, alguns falaram, outros dançaram, outros fizeram desenhos, dizendo assim, a gente está bem, até me emociono. A gente está bem, a gente daqui a pouco está junto, isso é passageiro. Você vê que as crianças trazendo uma mensagem tão madura, com 11 anos, né? E aí o Breno vinha me contar, né? Nossa, a professora chegou a pedir desculpa que ela não parava de chorar. O professor de geografia ficou assim. Legal. Abre na página, o cara ficou só de choque. Aí ele falou assim, eu acho que o professor de geografia, eu não sei assim, se ele gostou como a professora de geografia. Eu falei, não, Breno. Às vezes ele não sabe nem lidar, porque é forte, né? Aquilo tudo. É importante, nesse momento, conhecer as pessoas, né, que estão com a gente em cada cargo, em cada posição, em cada papel dentro da cadeia de valor, e entender que, pessoalmente, cada um de nós está vivendo muitos desafios novos na vida, preocupações com a saúde, né, das nossas famílias, dos nossos amigos, vivenciando perdas. Eu não sei quais são as estatísticas dentro da sua empresa em relação a pessoas doentes, falecimentos em relação ao vírus, mas isso tudo, cada pessoa que fica doente, cada pessoa que falece, cada notícia dessa que a gente recebe impacta o emocional de todo mundo. Cada empresa de amigo nosso que a gente sabe que quebra, cada pessoa que a gente conhece que perde emprego. Então, esse cenário está fazendo com que cada um de nós viva uma montanha-russa emocional. É difícil você ficar forte o tempo inteiro, né? Resiliência é você ter a capacidade de ir lá e voltar. Então, mas você vai lá, né? Você não fica parado de... Resiliência não é você ficar lá forte o tempo inteiro. Você é frágil, você é vulnerável, mas você desenvolve força para ir lá e voltar, né? Então, como RH, eu imagino como é difícil ter toda uma equipe de RH lidando com seus próprios problemas, com as suas próprias questões pessoais e profissionais, e ter que abraçar a empresa inteira, energizando todo mundo e engajando nesse momento. Assim, e você chegando, cara, com poucos meses de empresa. É um super desafio, ele. Como é que vocês estão cuidando assim da saúde psicológica, assim, vamos botar assim, vamos botar de cima para baixo, no sentido assim de você conseguir transmitir calma para a operação, né? Porque acho que isso é importante. Eu acho que Renata, assim, eu acho que a gente viveu muito tempo correndo atrás de um objetivo sem pensar no equilíbrio. Então, se você olhar historicamente, todo mundo tinha uma perspectiva, eu acho que ainda tem muito hoje. Meu filho tem que ir para a melhor escola, tem que estudar fora, falar inglês. E ninguém pensou no soft skill. Então, hoje você tem profissionais que eles dão ótimos resultados, mas deixam o sangue para tudo quanto é lugar que ele passa. Sangue no modo figurado de falar. Por quê? Porque ele não tem soft skill, ele não tem esse cuidado. Então, acho que ele tem que resgatar um pouco do que de fato é importante e buscar o equilíbrio. Eu acho que temos que sim ter o conhecimento cultural, temos o intelectual, mas ele não anda sem o soft skill, ou seja, como tratar o outro, como se comportar. Porque quando a gente fala de comunicação, apesar de eu estar novo na empresa, a forma que eu me apresento, ela é de uma forma mais positiva. Eu não chego de uma forma agressiva, eu não chego trazendo um problema. Quando alguém traz um problema, eu busco uma solução. Isso você torna o clima muito leve, muito rápido. Porque a pessoa, você quer ver uma simples coisa que aconteceu? O RH era numa sala separada, fechada. A primeira coisa que eu fiz, eu botei lá, entre sem bater, se você é bem-vindo. Porque a pessoa precisa bater, ele tem que entrar sem bater. Ali não é um lugar fechado. E o RH já está se mudando para o salão, que não tem que ficar afastado. Tem que estar próximo das pessoas. A forma de você falar com as pessoas, o RH sempre traz problema, porque, de fato, quando você presta serviço interno, o cliente está ali interno. Diferente se eu sou de uma área de marketing, que o meu cliente externo não gostou do produto, não tem nada a ver com quem está dentro trabalhando. Mas quando você está dentro, você está vivendo ali num contexto que as pessoas esperam de você uma solução. Então, assim, o RH ele não tem que trabalhar numa comunicação positiva só em momentos de crise, é no dia a dia.
é não trabalhar um problema. Tu vê, eu tive a primeira fatalidade de coronavírus ontem, saímos um comunicado. Mas quando você fala de fatalidade, não é um colaborador só. Como eu dou assistência à beneficiária dele, à família dele, o enterro dele, como os amigos, isso começa um passar para o outro. Quando você atende uma dúvida de um colaborador e ele sai satisfeito com a resposta, ele passa para um monte de pessoa. Então, assim, eu trabalho no RH muito nos pequenos detalhes, na simplicidade, no cuidado da carta, no cuidado do comunicado, em como mandar o WhatsApp, não só deixar na mão do gestor, mas disseminar. Então, assim, eu como head, eu tenho um grupo de head no WhatsApp, mas meu coordenador tem um grupo de coordenador. Então, eu falei, e o RH foi criando isso. Então, assim, por quê? Porque tem que ter as camadas. Como vão ser as comunicações em camadas? Bacana. Entendeu? Porque você sente um incômodo quando você percebe que você entra numa área, o gestor te acompanha, não deixa você sozinho como RH, com medo de você conhecer de fato como está a área, se ela está sofrida ou não está, o que está dependendo. Então, assim, quer ver um exemplo simples disso? O presidente me chamou, falou, Hillary, vai lá na oficina, tem uma grande oficina em Deodoro, lá na Supervia, porque estão falando que o refeitório era novo, né? Estão falando que o refeitório não está bom, vai lá dar uma olhada. Quando eu cheguei lá, assim que eu cheguei, a sala dos condutores, dos maquinistas, um estado horrível. Sabe aquela coisa onde era para o profissional parar para descansar? Você tinha uma cafeteira em cima de uma caixa, o teto pingando água. Aí eu fui andando. Aí chegou na sala de relaxamento, que é onde tem lá o totó, a sinuca, sem luz, sem ventilador, o totó quebrado. Aí eu fui andando. Aí o campo de futebol novinho, o vestiário todo ruim. Aí quando eu vou, e o refeitório, de fato, que ele falou que era um problema, para mim estava ótimo. Aí eu cheguei para ele, aí eu trouxe um plano de ação que o refeitório era o menor problema que se tinha lá. Porque, na verdade, as pessoas não estavam indo almoçar porque tinha acabado o desconto em folha de pagamento. E eles precisavam que o desconto fosse em folha de pagamento, porque o operador não tem o dinheiro todo dia para pagar a comida dele. Ele converte o vale-refeição dele em alimentação. Aí eu comecei falando, olha só, aí eu falei, ó, tem isso aqui que acontece, lá tu tem um aspecto que você não traz um ambiente confortável para o colaborador. Ou seja, eu fui para ver o refeitório, vi um monte de coisa, ele aprovou todas as melhorias que eu falei para o que eu vi no caminho, mas o que eu quero dizer com isso? O profissional ele tem que saber olhar o periférico, não é só o foco. Porque quando você pede alguém, vai lá comprar uma banana, ele vai simplesmente comprar a banana e volta, sem saber se o preço foi bom, se aquela foi a melhor banana. Será que aquilo é eficiente? Então, acho que falta esse olhar de você não estar focado de uma forma muito para frente. Você tem que olhar um pouco mais amplo. Porque o aspecto organizacional ele não é focado numa direção. Você tem vários desejos, várias perspectivas, reflexões, pessoas trabalhando com perfis completamente diferentes. Mas falta essa questão do soft skill para isso. Verdade. Se você for muito cartesiano, você não vai olhar isso, você vai olhar o resultado. Entendeu? E aí, assim, infelizmente, assim, a gente vê a parte educacional ainda como custo, Renato e Sandra. Por mais que você tenha todo uma mídia, os educadores falando sobre o custo da ignorância é muito maior do que o investimento na educação, as empresas ainda olham educação como custo. E, Hillary, deixa eu te falar, às vezes é um ajuste, eu chamo de um ajuste de 2 graus na pessoa, sabe? Às vezes são poucas sessões, poucas conversas, mas que criam um despertar. Eu chamo assim, o poder do feedback tem isso também, né? Então, acho que por isso que as lideranças elas têm que ser expert em feedback, né? Porque o feedback é um despertador que acorda a mente, a consciência, né? Integra a consciência da cabeça com o coração. A nossa marca é um lamed, é uma letra hebraica assim, que ela tem essa simbologia do ensinar e aprender e da conexão desses 2 hemisférios aqui, que eu acho que é o grande segredo, é o mapa da autotransformação das pessoas e de transformações mais de cultura, mais amplas. O feedback e algumas conversas que vão trazer novos pontos, que amplia, sabe? Esse negócio que você falou é um exercício de você aprender sabe? A se afastar e olhar mais amplo. Então, eu acho que, às vezes, não é muito treinamento, não. São conversas, são reconhecimento.
O reconhecimento é uma forma de... Não é elogio. Reconhecimento não é elogio. Reconhecimento... Eu não estou falando isso para você, eu estou falando isso para ficar gravado para as pessoas, né? Que você sabe disso melhor do que eu, mas reconhecimento é você chegar e fazer um reforço positivo no que a pessoa está acertando, para que ela continue acertando, né? Eu estou de olho em você, eu estou observando tudo que você está se dedicando, eu estou acompanhando seu desempenho, eu estou aqui com você, prestando atenção no seu caminhar, né? E mais do que eu, mais do que o líder dizer eu estou te vendo, você está crescendo porque você está indo no caminho certo. É por ela, né? Porque assim, eu acho que o líder tem dois papéis. Um é de fazer as pessoas fazerem o que precisa ser feito, e o outro é desenvolver as pessoas. E quando você dá para as pessoas essa orientação, eu digo que são 3 perguntas mágicas. Uma, o que você está fazendo que está indo muito bem, que você precisa continuar? E a pessoa saber responder isso, e você saber, e você reforçar isso com ela. A outra é o que você está fazendo que precisa parar de fazer. Né? Porque isso não te ajuda, isso só te atrapalha. E o que você sabe que precisa começar e ainda não começou? Eu posso te ajudar? Né? E ajudar, às vezes, essa pergunta tira a pessoa da inércia, sabe? E a pessoa se sentir apoiada, que é isso que a Sandra falou. Né? As pessoas precisam, às vezes, se sentirem apoiadas para criar coragem de passar por uma mudança, de testar uma nova forma de fazer, de se expor um pouco mais. Né? A gente passou por isso ontem, a gente fez uma primeira live ao vivo, né? E é um desafio, uma coisa é o hino dos outros, eu já fui em dezenas de outras pessoas, né? E eu trabalho em parceria com uma empresa de treinamento e eles me convidam. E eu faço isso, mas fazer a nossa dá frio na barriga, né? E é isso, a gente precisa de apoio. E o que me apoiou muito foi eu ter 2 parceiros super inteligentes, competentes, que estavam juntos, foi a Sandra e o Wilmo. Né? Então, assim, eu acho que esse apoio, o líder, ele tem que saber dar e trabalhar nas pessoas. Faz sentido? E, Renata, isso é tão verdade porque uma vez eu fui no cardiologista, ele falou para mim, olha, só existe agressão quando tem o agredido, não o agressor. Porque isso é muito do milindre. Hoje você tem uma relação organizacional com muito milindre. E a todo momento você faz interpretações do que o outro quer fazer. Então, assim, aquilo que falou, só tem agressão quando tem um agredido, é porque quando alguém se sente agredido, a reação dela é de agredir. Agora, se você interpreta o que o outro faz de uma forma positiva, ou se você mesmo não entendeu, você questiona e tenta trazer a positividade naquilo, você não tem conflito dentro da empresa. Então, assim, quando a própria Sandra falou do reconhecimento, e para dar algum exemplo aqui também do que aconteceu, as primeiras promoções que nós tivemos na Supervia, eu falei, não, vamos fazer isso, não é só uma simplesmente promoção no sistema. Vamos fazer uma carta, o diretor vai assinar, o RH vai assinar e vai entregar. É uma coisa simples, assim, eu não sabia que aquilo tinha... Gente, os profissionais estavam levando aquilo para casa, mostrando os parentes. Então, você vê como uma promoção que antes era feita como algo, só mudou o seu salário e tudo mais, e você lá faz uma carta com os dizeres humanizando, mudou. Uma coisa tão simples, eu não esperava que mudasse uma coisa simples dessa. Eu participei uma vez, Riley, de uma comissão para estudar reconhecimento e valorização. E nós fizemos várias entrevistas com vários profissionais de vários níveis hierárquicos da empresa e fomos subindo e apresentando esses resultados. Cara, a gente começou o trabalho achando que a gente ia ouvir que reconhecimento e valorização era dinheiro no bolso. No máximo um mestrado, um curso pago, etc. E o resultado foi surpreendente. Nós ouvimos que, cara, eu quero que meu diretor, que meu vice-presidente saiba quem sou eu. Saiba que meu nome... Tinha uma pessoa que falou, eu quero que ele me chame de Márcio, que é o meu nome, não Mário, e não Márvio, e não... Eu quero que ele me dê bom dia. Porque as pessoas passam por mim e não dão bom dia. E um deles falou isso, que a carta de uma promoção ou uma carta dizendo que você fez parte de um projeto de valor, o seu papel no projeto foi muito importante, eu levo e mostro para minha mãe, eu mostro para o meu filho, eu mostro para minha esposa e eles entendem
por que eu virei noite, por que eu trabalhei final de semana e que eu sou importante. Isso é tudo. É uma pequena coisa que faz uma grande diferença. É uma atitude pequena que tem um grande impacto, né? É muito importante. Ô, Sandra, a minha sala, a sala do RH é separada, eu estou ainda fazendo a mudança para o salão. Só que toda vez que eu chego e saio da empresa, eu passo lá pelo salão para dar boa tarde a todo mundo e quando eu chego, dou bom dia. O fato de fazer isso, as pessoas já iam comentando, caramba, o head de RH vem aqui dar bom dia. Mas assim, isso não é diferencial, gente. As pessoas têm que botar... Isso não é diferencial. Você conversar com a pessoa que trabalha na limpeza, perguntar o nome dela e dar o bom dia a ela, olhando para ela, não é diferencial. Só que as pessoas acham que isso é diferença. É óbvio para quem, né? É óbvio para quem. Isso é o mínimo, é o básico, né? Mas sabe por quê? Mas sabe o que eu acho? É que as pessoas, elas sentem, assim... Eu acho que as organizações, elas criaram cadeiras, né, que representam status e poder. E aí, quem está lá na base, por exemplo, a pessoa da limpeza, né, as pessoas acham que é uma função menor, e não é. Eu estou sem empregada, porque a minha empregada, eu tenho uma mãe velhinha, né, e ela também já está com 60 anos. Eu falei, cara, Sônia, se a gente ficar 1 ano nesse isolamento, não se preocupa. Ela está na casa dela e eu e o Jacques, meu marido, a gente está fazendo tudo. Então, assim, eu sempre valorizei a Sônia, mas eu nunca valorizei tanto, porque eu estou limpando o vaso, eu estou fazendo comida, eu estou lavando varanda, eu estou fazendo tudo. E assim, porque se eu não fizer, a casa fica um lixo, a gente não come, sabe? Então, assim, todas as pessoas, cada um faz suas escolhas. Uns vão ser head de RH, outros vão ser treinadores, outros vão ser maquinistas. Todos têm uma função. O que leva a importância dessa função é a excelência da pessoa que executa. Porque a Sônia é uma mestra no que ela faz. Ela é a melhor faxineira. Ela é a melhor... Sabe como é que é? Ela faz as coisas com amor. E eu acho que essa é o grande olhar na hora de você recrutar. Né? Você vê brilho no olho daquele cara para trabalhar, gana, né? O cara está disposto a trabalhar duro ou o cara está ali para ter um salário no final do mês? Começar a recrutar com esse olhar, sabe? Porque é mais fácil você formar a técnica da pessoa do que você formar uma boa atitude. Eu brinco que tem 4 quadrantes muito fáceis. Eu peço para as pessoas desenharem, que é o seguinte. Você faz 2 eixos. Positividade, o outro, negatividade, né? Para cima, não, é positividade, negatividade, e atitude e inércia. Né? Quando você está no campo da atitude e positividade, não é porque você é um Alicia. A positividade vem de uma pessoa que não tem noção do que está acontecendo. Como é que eu vou ficar positivo? Positivo é atitude, né? De ser orientada à solução, de tentar buscar oportunidades, ponto de vista, de querer, né? A atitude de buscar uma saída. E a atitude é essa. Então, se você tem isso muito forte, essas pessoas, elas se destacam em qualquer função que elas estejam. Seja da pessoa que serve o café, que é essencial para dar um conforto para a gente. Às vezes, um café ali naquele momento, né, dá um prazer, muda a fisiologia das pessoas para continuar uma reunião. Não é verdade? Um ponto, Renato. A gente, quando eu falo a gente, o mundo empresarial, ele vê muito a importância pelo salário. Quanto menor salário, acha que é menor importância. Maior salário é maior importância. Eu vi um trabalho uma vez de estratégia de um posto de gasolina, onde o Borja estava todo pensando numa estratégia e não estava envolvendo o frentista. E nada mudava na empresa, ele mudava a marca, tudo. E teve que vir um consultor para começar a analisar o plano estratégico dele e falou, você não está mudando, porque a cara da sua empresa é o frentista. Como eu falo, a cara da Supervia é o bilheteiro, é o agente de estação, é o maquinista, é o segurança. Não é o eu de RH ou o outro o executivo de finanças. Essa não é a cara da Supervia.
Então, se eu quero mudar a cara de uma empresa de uma forma positiva, eu tenho que olhar quem de fato está na linha de frente. Pois é. E aí eu acho que é aí que a gente tem que valorizar. Acho que é uma mudança de mentalidade mesmo. Claro que cargos de mais responsabilidade, que eu acho que as posições nas empresas, eu acho que assim, o poder vem de você poder fazer, e não de um status de poder fazer. Isso. Né? E eu acho que é essa qualidade de líder, porque o mundo precisa de pessoas, assim como você, né, que tem um olhar... Você usou a palavra humanizar na abertura da entrevista. Né? Assim, a humanização é isso. E aí, o líder exponencial, que é o líder, né, que traz algumas competências que o mundo moderno exige, né, dele ser antenado com tecnologia, dele ter uma capacidade de olhar para o futuro e fazer análises preditivas, dele poder ter um compromisso social e ambiental tão importantes quanto os resultados financeiros dentro da tomada de decisão. Quer dizer, que vai além da capacidade cognitiva e emocional, mas também uma inteligência, que as pessoas já vêm falando de inteligência espiritual nas empresas. Né? Eu acho que a gente precisa dessa qualidade de líder. Para quê? Para que hoje a gente está isolado por causa de um vírus, amanhã por causa de um colapso no planeta. Né? Por conta desse isolamento, o planeta está respirando. Os únicos afetados foram os seres humanos, os bichinhos, os lagos, os rios, os mares, estão com índice de poluição do ar baixíssimo. Pessoal, precisamos de lideranças conscientes para poder liderar projetos e conscientizar a humanidade para a gente mudar novos hábitos. Vamos nos deslocar menos, vamos viajar menos, vamos usar a tecnologia para humanizar. Sim. Como é que isso é para você, para a gente fechar aqui essa entrevista? Assim, essa palavra humanizar, assim, a gente só não pode achar que as palavras são modas, né? Como várias outras palavras vieram como moda. Eu acho que humanizar é um conceito, não é usar a palavra, mas sim um conceito. Pode até amanhã ou depois não falar mais de humanizar, mas fica o conceito. Assim, eu sempre prezei muito pela questão da relação, tá, Jaque? Eu acho que, Renata, a gente tem uma questão de falar assim, tem que fazer networking. E você percebe que muito networking é forçado. A relação não é algo forçado. A relação é algo necessário. Você tem que saber que é necessário para você a relação. Com qualquer pessoa. Eu tenho vários exemplos que a relação não é por nível, é com pessoas. Toda pessoa tem sua importância na cadeia do relacionamento. É a pessoa da balsa do seu prédio, é o seu porteiro, é o seu diretor, é o seu presidente, é o seu analista. A relação é igual praia. Praia é o melhor momento que eu acho, porque praia, todo mundo de sunga, não tem classe social. Você está no mate e no biscoito Globo. Você é todo mundo igual ali. Você está despido. Concorda? Você está despido. Perfeito. Se você acha que tem barriga, tua barriga está ali. Se você acha que tem ruga, está ali. Então, assim, a relação é isso. A relação é despida. Então, acho que as pessoas têm que começar a ver. Porque quer ver uma coisa? Eu não sei se você percebeu o quanto... É óbvio que agora tem o TikTok, mas o quanto as redes sociais agora não tem mais aquela coisa de um tsunami de fotos positivas, de bebendo, de ostentando, porque as pessoas percebem que quando você está no meio de quarentena, você já começa a contar os seus amigos, seus colegas, suas relações. E será que são tantas assim? Então, acho que as pessoas vão ter que começar a olhar um pouco mais para a relação. E, assim, não tentar trazer modas. De fato, ver o que são relações humanas. Isso eu acho que vai ter que mudar. A pessoa vai ter um olhar diferente. Esse é o aprendizado que a gente tem que integrar, entende? Para não virar mais uma palavra de moda. Que nem inovação. Quanto tempo se fala em inovação? Quanto tempo se fala em home office, em delivery, em e-commerce? E, de repente, uma pandemia acelerou todo esse processo só. E aí todo mundo começou a integrar aqueles que já estavam, né, navegando ali, desengavetaram o projeto e, pum, fizeram acontecer. Agora a gente está no momento em que a gente está aprendendo a aprender com uma realidade nova. Né? E eu acho que essas atitudes e essas mudanças mudou a premissa, mudou a realidade, mudou a forma de se relacionar com a realidade. Mas, assim, o que a gente pode fazer para preservar esse espírito de equipe, essa liderança colaborativa,
né? Menos impositiva, menos controladora e mais de desenvolvimento para que as equipes sejam auto-organizáveis, sejam autogerenciáveis, né? A gente sabe que o middle management ali, que estava ali com essa função do chefinho, está vulnerável. O cara que era o controlador, né? Que ficava inspecionando, agora a equipe está espalhada e está funcionando. Sem aquele nível de subir. Como é que ele... Né? Então, assim, eu acho que vai ressignificar o papel dos líderes e eles vão realmente despontar à medida que eles demonstrarem essa capacidade de desenvolver equipes autogerenciáveis e auto-organizáveis. Né? Eu acho que você pensa assim também? Assim, eu acho que o pós-crise ele é um momento de muita, como eu posso falar, muita resistência à educação para você não perder o que você adquiriu. Porque o ambiente ele muda as pessoas. Tá? Então, assim, quando a gente está falando agora de crise, todo mundo fala muito palavras positivas. Quando o ambiente volta a ser um capitalismo mais selvagem, mais agressivo, com muita pressão, você esquece tudo que viveu. Você se adapta àquele ambiente de forma agressiva, de forma desrespeitosa, sem relações. O que está faltando é a gente não deixar alguma... Porque uma coisa é você ter valores. O que você aprende se tornar valores. Outro é aquilo que você aprendeu é momentâneo, é situacional. As pessoas têm que começar a inserir em seus valores outros valores que não existiam. Porque se for uma questão situacional, isso tudo passa e tudo vai voltar da relação que era ou pior. Por quê? Porque não fica uma coisa como valor, vai ficar uma coisa como situação. Então, assim, eu li um livro muito de negociação que falava a diferença de posição e interesse. Eu acho que a humanidade vive muito posição e não interesse. Posição é aquilo assim, eu e você, eu quero ir para o cinema, você quer para o teatro. Aí a gente vai ficar nessa discussão a vida inteira. Mas se nosso interesse é nos divertir, a gente não vai ter discussão de cinema ou teatro. A gente vai fazer tudo para se divertir. Ou não, as pessoas ficam presas à posição. Você quer uma coisa, eu quero outra. Mas por qual interesse? Não importa. Então, assim, esse olhar ele é educacional, vai ter que ser... Eu acho que, assim, acho que aí que tá. A gente está passando um momento em que as pessoas estão mais sensíveis, né? E é ali que a gente tem que integrar isso. E aí, através de valores profissionais e organizacionais, que atitudes uma empresa espera desse líder, desse time, sabe? Porque é dentro dessa valorização do que é importante, do que a gente reconhece como importante, para nós atitude, não a minha atitude, mas é nós atitude, é que eu acho que vai integrar isso. A gente não pode perder. Eu acho que a gente está passando por um momento, sim, de evolução planetária. Vão ter evoluções? Vão. Mas não vai ser para todo mundo. Algumas pessoas vão, e essas pessoas que vão, elas são pessoas iluminadas para puxar a manada. Eu acho que, assim, a gente não pode, a gente tem que ser guardião de todos esses aprendizados e não deixar que isso caia no esquecimento, seja só uma atitude de momento, de reação, mas que seja de educação. Eu concordo integralmente. Falou tudo, Renata. Eu acho que eu acredito que nós não estamos vivendo esse momento por acaso e é a hora de separar quem tem essa luz para energizar todos e fazer com que essa mudança tenha esses valores positivos perenizados, para que todos consigam sair dessa crise, porque nós vamos passar por um processo econômico, financeiro, em que todos precisarão de muito apoio, né? Os desempregados, os falidos, nós vamos precisar disso. E as pessoas mais fortes, mais resilientes e que aprenderam que a humanidade, na essência, tem um valor enorme, que estar próximo da família, que estar em casa, cuidando dos seus e mantendo o seu emprego, nós que somos privilegiados de estarmos com esses valores, com esse environment mais preservado, temos o dever moral, espiritual, de proteger e preservar e ajudar aqueles que vão precisar de todos nós. Eu acho que você, Riley, por tudo que eu
percebi e conheci de você e tudo que eu escutei, Renata, contando de você, tenho certeza que esse momento seu de chegada na Supervia agora é para fazer essa transformação, esse vivencial desse time para que seja um momento inesquecível na história da companhia. Para encerrar, né, Renata vai fazer o encerramento, você também, mas para encerrar a minha participação na entrevista, eu desejo a você muito, muito, muito sucesso nessa jornada humanizada dos recursos humanos da Supervia. Riley, obrigada. Obrigado, Sandra. Obrigada por você ter aqui trazido para esse espaço tanta sabedoria, né? Que você trouxe muita sabedoria e que muitas pessoas vão te escutar e se inspirar nesses exemplos. Eu acredito na liderança pelo exemplo. Então, assim, você é um líder de muita qualidade, Riley, e que a humanidade precisa. Estou muito honrada e muito grata pelo teu tempo aqui, que eu sei que é precioso. E eu tenho certeza que você vai construir aí mais uma história de sucesso com todo o time da Supervia. E junto com você tem mais um grande líder, que é o Mazarin, que ele é o CIO de TI e que ele um dia vai estar aqui com a gente também. Fala para ele, que já eu vou chamar ele aqui para a gente bater um papo. Tá bom? Obrigada. Só para concluir também, assim, eu acredito que toda essa relação é um ciclo, né? Tudo que a gente dá, recebe. E assim, eu parabenizo você, Sandra e Renata, por esse momento, porque só se tem boas respostas quando tem boas perguntas. E não é só uma questão de resposta e pergunta, mas o fato de vocês proporcionarem esse espaço para uma reflexão, para uma discussão, para trazer abordagem e que outras pessoas podem ver e despertar no outro tudo que nós falamos, isso são graças às boas perguntas que originaram respostas que pudessem tirar dúvidas aí das pessoas ou conscientizar os outros. Então, assim, meu parabéns às duas pelo trabalho que estão fazendo, por estar olhando esse momento com um olhar positivo e mais aberto para que ele se sustente não só durante o momento, mas que se perdure aí por um bom tempo. E muito obrigado aí às duas pela oportunidade de estarmos nessa manhã aí trocando uma ideia. Sucesso, Riley. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau.